Olá, e aí, tudo bem com você? Vou te fazer uma pergunta. Alguma escolha que você já fez deu errado? Provavelmente sim, né? Eu nem te conheço, só que eu apostaria que alguma escolha já deu errado. Tema da live de hoje: por que as escolhas dão errado? Muito interessante esse assunto de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e vou te pedir, é claro, se fizer sentido para você, me acompanhar até o finalzinho dessa live e descobrir talvez alguns motivos que você nem imaginaria que levaram algumas das suas escolhas a darem errado. Isso mesmo. Combinado? Estamos combinados aqui na nossa parceria de assistir até o final? Beleza. E aí, depois que você terminar de assistir essa live, se quiser procurar outras lives, procurar outros vídeos para saber mais do meu conteúdo, o que eu já entreguei para você, ou saber o que eu posso entregar mais ainda, você vai procurar lá no Facebook, na página Autoliderança Ímpar, ou se você gosta de mexer no Instagram, procure por @cadu.quirino, ou também, se você preferir o YouTube, procure por Cadu Quirino. Você vai achar todo o meu conteúdo. Dito isso, vamos lá para a live de hoje? Tomara que, acho que não, né? Conferir a última vez. Viu? Aí. Tudo certo. Eu vou te dar uma única chance para adivinhar o que eu acabei de fazer às 20h02. Isso, acertou. Coloquei o Instagram ao vivo. Muito boa noite, Instagram. Seja bem-vindo a essa live nessa maravilhosa noite de quinta-feira, dia 10 de junho do ano 2021. Uma linda noite na cidade de Goiânia. Tá ou não tá uma linda noite? Essa conta Macri Kiffer. Tá ou não tá uma linda noite, mãe? Fala aí. Lindíssima noite nessa cidade de Goiânia, pra gente poder falar de escolhas. Por que você acha, o que se passa na sua cabeça para imaginar o motivo que uma escolha dá errado? Ah, Cadu, uma escolha dá errado porque ela não deu certo. Mas é lógico. Seja muito bem-vinda, Ni, diretamente de Porto Velho. Aproveita e traga uns peixes pra gente. Então, essa escolha, a escolha deu errado porque ela não deu certo, Cadu. Certo, eu concordo com você, mas por que ela não deu certo? Conta aqui, cá entre nós, por que a sua escolha não deu certo? Ah, aí, como se diz, né? Cadu, você me apertou sem abraçar. E aí, acho que o Instagram já tá quente, né? Instagram convidou as pessoas já para poder aparecer nessa live? Sim, convidei. Então, bora começar então. Bora começar a falar disso? Vamos! Vamos começar a falar de escolhas. Então eu escolho nesse momento começar a live de hoje. E essa escolha, te garanto que é a escolha certa. Não é uma escolha errada. Eu trouxe para você algumas pequenas reflexões, e a live de hoje, como eu adoro fazer, vai ser mais uma live reflexiva. Eu pretendo colocar você para pensar, pretendo colocar os seus neurônios para trabalhar, mais do que eles já trabalham. Vamos lá então?
Ontem eu fiz uma live sobre ambição. Se você não assistiu, vai lá no IGTV, para você que está aqui no Instagram, e busca essa live sobre ambição. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pegar um gancho nessa live de ontem para introduzir a live de hoje. Imagina que você quer fazer algo que você sonha demais. Nossa, eu quero tanto comprar um carro, eu quero muito comprar um apartamento, eu quero demais viajar, eu quero conhecer a praia, eu quero ir no Japão para ver as Olimpíadas, eu não sei o que você quer fazer. E aí você vai copiar alguma pessoa, você vai procurar pessoas que alcançaram esses desejos que você quer, e você vai escolhe, presta atenção, você escolhe fazer o que ela fez. Legal isso aí. Então você tem uma ambição, falei ontem, você tem uma ambição de viajar para o Japão, comprar um carro, comprar um apartamento, sei lá o que você quer da sua vida, mas aí é a sua ambição. E aí você escolhe trilhar o caminho dessa pessoa que, fulano comprou um carro fazendo isso da vida, então eu vou fazer a mesma coisa que eu vou conseguir comprar o carro. Ciclano foi ser corretor de imóveis, eu acho que isso dá dinheiro, vou lá fazer isso também que eu vou conseguir comprar meu apartamento. Ok, pode dar certo, né? Pode, como pode também dar errado, beleza, é uma escolha que você fez, copiar o que uma outra pessoa fez. Só que isso vai dar muito ruim se você não conhecer a sua identidade. Ai, Cadu, de novo identidade. Sim, você vai ouvir sempre eu falar disso. Porque se você não souber o seu melhor estilo de comunicação, você sabe que jeito que você prefere se comunicar? Se você não souber, já deu ruim a partir de agora. Se você não souber por que você se comporta de maneira X, ou de maneira Y, ou de maneira R ou S, vai dar ruim do mesmo jeito. Se você não sabe quais são as suas motivações profissionais, e aí, eu falei do exemplo de você corretor de imóveis. Se você não sabe quais são as suas motivações profissionais, como que você vai ser um corretor de imóveis de sucesso? Talvez, para atender a sua motivação profissional, corretor de imóveis não vai servir para nada. E aí, talvez, para atender a sua motivação profissional, você tem que ser, sei lá, trabalhar na cozinha, fazer gastronomia, não sei. E aí? Beleza. Então, começa por aí. Suas escolhas têm que ser congruentes com o que você é, com quem você é. Cadu, começou, né? Isso é óbvio, né? É claro que é óbvio. Eu tinha que começar pelo óbvio. E a gente vai começar a destrinchar esse óbvio. Vamos lá. Eu separei uma frase para você, bem bacana. Pega papel e caneta e anota essa frase que eu vou falar para você. Eu até coloquei ela aqui destacada no meu script para eu lembrar exatamente como que ela apareceu na minha mente, tá? Quando você conhece a sua identidade, você modela. Quando você não conhece, você copia. Exatamente. E eu já falei para você do conceito de modelar. Lembra? Eu não podia deixar passar em branco um conceito importantíssimo da PNL, que é modelar. Modelar quer dizer o quê? Quando você sabe as melhores maneiras de se comportar, quando você sabe controlar os seus comportamentos, quando você sabe a origem dos seus comportamentos, quando você sabe as suas melhores formas de se comunicar. Eu gosto de toque físico, eu gosto de ganhar, de dar e ganhar presente, os namorados tá aí. Aliás, só fugindo um pouquinho, tem 2 lives que você vai procurar para assistir, que é Conheça o Seu Amor. Eu não lembro se é esse nome, mas está lá. Aprenda a se comunicar com o seu amor. É um negócio assim, ficou muito show essa live. Já que essa semana é Dia dos Namorados, você vai aprender a se comunicar com o seu amor. Fecha parênteses, volta para a live de hoje. E aí, enfim, né, quer se comunicar melhor, não sabe se prefere fazer algo pela pessoa, prefere que as pessoas façam algo por você. Tudo isso você tem que se conhecer para fazer as melhores escolhas. E lógico, aprofundando um pouquinho mais no óbvio, eu tô só na introdução, tá?
Presta atenção, segura aí que vai ser legal. Eu separei muito conteúdo legal hoje. Tô só na introdução. Você que tá aí, já clica nesse aviãozinho aqui, já manda para aquelas pessoas que, aquela pessoa, eu sei que a escolha dela deu errado. Manda para essa pessoa que ela merece estar aqui assistindo essa live. Eu falei que eu ia aprofundar um pouquinho mais no óbvio. Para aprofundar um pouquinho mais no óbvio, eu tenho que falar da sua história. Como que você vai fazer uma escolha hoje, no presente, sem conhecer, sem reconhecer, sem aceitar a sua própria história? Eu falei logo no início que você ia copiar alguém que já teve sucesso, beleza? Tudo bem, falei que não tem nada de errado nisso. Você pode fazer isso, só não vou garantir que vai dar certo. Você pode fazer. Já reparou que quase todas as pessoas de sucesso que você vê, elas têm uma história para contar? Porque quando eu era criança, pessoas que mexem com música, né? Quando eu era criança eu ganhei minha primeira bateria, ganhei minha primeira guitarra. Minha mãe, meu pai me ensinavam a cozinhar quando eu era pequenininho, colocava o banquinho no fogão para eu mexer na panela. Você já viu isso aí? Toda história de sucesso, a pessoa tem uma historinha para contar. Quando eu era pequeno, eu sempre quis fazer isso. Eu sempre sonhei em ser isso. Enfim, a sua história é o que te define. As suas experiências, as experiências que você viveu, te trouxeram até aqui, nesse momento. Então, como que você vai fazer uma escolha desmerecendo a sua história? Ora, bolas! Como que você vai fazer uma escolha apagando todo o seu passado, deixando de olhar para ele, se é ele que te trouxe até aqui? Muito legal falar da história. E aí, só para pincelar, se você tem lembranças ruins do seu passado, você vai fazer escolhas erradas porque você tem projeções de medo do seu futuro. E se você tem lembranças boas do seu passado, você tem uma tendência, uma estatística muito maior de fazer escolhas certas, porque você tem uma visão de futuro. Muito, muito e muito importante você considerar o seu passado, levar em consideração as suas experiências de vida. Foi só uma introdução, tá bom? Se você já gostou, imagina o resto. Se você não gostou, Cadu, começou a falar bobeira de novo. Tudo bem, tá tudo bem. Pode sair da live e se quiser voltar depois, eu te recebo com o maior prazer. Bora lá continuar então. Falei aqui só de uma pequena introdução. Agora eu quero entrar nas reflexões. Que eu já separei algumas reflexões para você. Isso aí. Sobe coração, se comunique com o Instagram, converse na língua do Instagram. Fala assim pro Instagram, Instagram, esse cara que tá falando aí, ele fala muito bem. Ele domina o conteúdo de uma forma que eu entendo, de uma forma que eu gosto. Sabe como que você vai falar isso pro Instagram? Dedo no coração. O Instagram vai falar, nossa, que legal que você gosta desse conteúdo, então eu vou divulgar para mais pessoas. É assim que você conversa com o Instagram. Aprende a conversar com o Instagram também. Tá, vamos lá para as reflexões? Vamos. No momento que você faz uma escolha, agora isso é uma verdade. No momento que você faz uma escolha, a sua decisão nunca, vou repetir, nunca é errada. Beleza. Por que nunca é errada? E a sua live de hoje é falando por que as escolhas dão errado. Você achou que ia me pegar, né? Achou que ia fazer uma pegadinha comigo. Lógico que eu pensei nisso. Por isso que eu estou desenvolvendo o conteúdo para você. O que leva você a fazer uma escolha é todo o conhecimento. Acabei de falar da sua história, das suas experiências. O que leva você a fazer uma escolha é todo o seu conhecimento lá do passado até o momento de hoje. É tudo o que você conhece, tudo que você sabe, tudo que você deixou, escolheu não saber, enfim, são as suas experiências. E aí você vai
acabar fazendo uma escolha que no momento que você faz a escolha, ela é correta, porque você está fazendo o melhor que você pode com o conhecimento que você tem no momento que você vive. Guarda essa regra, tá? Guarda essa regrinha, anota aí na sua caderneta de anotações. Aliás, pega uma caderneta, faz uma capa, coloca assim, ó, anotações das lives do Cadu, tá? Faz isso. E aí você vai anotar mais uma aí. Eu faço, o Cadu falou que eu faço as minhas escolhas e que elas são sempre certas com o conhecimento que eu tenho no momento que eu vivo. Exatamente. Você sempre vai fazer o melhor com o conhecimento que você tem no momento que você vive. Mas então por quê? Por que você resolveu fazer uma live falando que as escolhas dão errado? Porque quando você estiver lá na frente, quando você andar em direção ao seu futuro e olhar para o seu passado, você vai ver que algumas escolhas foram erradas. E aí você sabe disso por quê? Porque quando você anda para o seu futuro, você adquire conhecimento, você conhece mais coisas, você expande a sua mente e aí descobre que a sua mente lá no futuro, ela é maior, ela é mais expansiva, ela é mais recheada de conexões cerebrais, muito mais conhecimento do que você tinha lá atrás. E aí você vai olhar lá para trás e vai falar, nossa, como eu poderia ter feito diferente? E aí as suas escolhas deram errado. Então, como é que a gente vai fazer para evitar essa sensação de olhar para trás e uau, como eu poderia ter feito diferente? Ah, legal, né? Muito legal. Então, no presente, hoje, no presente, o nosso conhecimento ele é limitado. Sim, limitado. Ou você vai dizer que sabe tudo do mundo. Eu não sei. O meu conhecimento ele é limitado. O seu também é limitado. E aí, quais são as limitações? Não sei. Cada pessoa tem as suas. Mas que são limitados, são. Beleza. O que eu separei aqui para você? Esse é o influente, tá? Tem que buscar aqui no... falei coisas que não estavam no script, aí eu fico meio assim mesmo. Ah, o que eu anotei para falar mesmo? Ah, tá, beleza. Ah, entendi agora. Olha, lembra que eu falo lá de... Lembra que eu falo de pirâmide de níveis neurológicos? Claro que você lembra. Você vai lembrar. Identidade, crenças e valores. O que mais? Responde aí pra mim. Identidade, crenças e valores. Isso. Capacidades, habilidades, comportamento e ambiente. Exatamente. Quanto mais conhecimento você adquire, primeiro eu falei um motivo, né? Por que as suas escolhas dão errado? Porque você não se conhece. Óbvio que esse seria o primeiro motivo. Você não se conhece, você não sabe os motivos dos seus comportamentos, você não sabe quais são os seus comportamentos, você não consegue antecipar os seus comportamentos, você não sabe as suas motivações profissionais, e aí quando surge uma proposta de trabalho, uma proposta profissional, você não sabe se isso vai dar certo ou não. Por que você não sabe? Porque você não conhece as suas motivações profissionais. Então, o primeiro motivo, você não se conhece, certo? Motivo principal da live. E aí tá, quanto mais você se conhece, segura aí que daqui a pouco eu vou começar a fazer umas analogias muito malucas aqui com o perfil comportamental, tá bom? Se você gostou desse assunto de perfil comportamental, daqui a pouco eu fiz uma colheita de opiniões e de ideias e de respostas de umas pessoas que eu adoro muito, e as respostas foram sensacionais, de perfis comportamentais diferentes. Segura aí. Então eu falava que quanto mais você vive a sua vida, quanto mais você avança para o seu futuro, maior conhecimento você tem e menor as chances de você fazer as escolhas erradas. Ok. Sabe por que isso aí? Quanto mais você adquire conhecimento, maior são as possibilidades de construir crenças possibilitadoras na sua vida. E maior são as chances de você
desconstruir crenças limitantes na sua vida. Se você desconstrói uma crença limitante, você muda, aumenta o seu leque de capacidades. Eu me acho capaz de fazer várias outras coisas. Se eu me acho capaz de fazer várias outras coisas, eu me sinto habilidoso em várias novas atividades. E se eu me sinto mais habilidoso, o que eu faço? Eu vou me comportar diferente, talvez melhor. O certo é que vai se comportar diferente e o seu ambiente vai mudar. E as suas escolhas serão mais assertivas. Então, por que as escolhas dão errado? Porque você ainda não buscou o conhecimento necessário para acertar nas suas escolhas, ok? Beleza. Maior entendimento do funcionamento. Valores também. Lembra que eu falo que valores é o que justifica os seus comportamentos? Então, quando você aprofunda no seu conhecimento, no seu autoconhecimento, então você vai descobrir seus valores, certo? Vai descobrir quais são os valores, vai descobrir a hierarquia de valores. Sabia que existe uma hierarquia de valores? Alguns valores funcionam mais fortes do que os outros dentro de você, dependendo da situação em que você vive. Se você não sabia, segura essa. Então, você vai descobrir como que os valores influenciam. E aí, quando você descobre quais são os seus valores, e você sabe, por exemplo, como que você se comporta em determinada situação, você tem ou não tem maiores chances de evitar os erros nas suas escolhas? Se eu sei que o meu valor, por exemplo, de liberdade é muito forte, então eu já sei que a maioria das minhas escolhas vão ser baseadas, vão ser orientadas por esse valor de liberdade. Então, quando eu fizer uma escolha que eu pensar, que eu tiver dúvida, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que não? Pode ser o seu valor de liberdade que está gritando na sua mente aí. Viu, Pires do Rio? A liberdade está gritando na sua mente aí, os seus valores. Olha, você não tem certeza se você faz isso ou não, se faz essa escolha ou não. Eu estou falando para você, faz isso. Porque você não conhece os seus valores. E aí acontece isso mesmo, você não sabe se está fazendo a escolha certa ou a escolha errada. Fazer o quê, né? Por que as escolhas dão errado? Porque você não se conhece. O que eu separei mais para você aqui? Falar da hierarquia de valores, eu falei também. Sabe o que eu anotei aqui também para falar para você? Quando eu estava construindo a live, eu lembrei, olha, e isso que eu vou falar para você, considere-se uma pessoa privilegiada, porque pouquíssimas pessoas sabem disso, tá? E aí agora, se eu fosse ruim de verdade, o que eu ia falar para você? Fica até o finalzinho da live, que lá no final eu vou te contar isso. Aí você queria, né, me dar aquele soco na cara agora, né? Porém, o meu perfil não me permite fazer isso com você e eu vou contar isso agora. Você sabia que os seus valores, um mesmo valor pode te atrapalhar? Cadu! Logo agora, Cadu, que eu estava entrando na sua vibe, eu estava entrando na vibe de entender o seu conteúdo sobre valores, você fala que valor pode atrapalhar, então já não quero conhecer meus valores mais. Já desisti do autoconhecimento. Calma, baixa a bola. É porque alguns valores, eles podem funcionar tanto como sabotadores e como motivadores. Depende de como você vai interpretar. Depende da sua vontade de se comportar em determinado momento. Então o valor, ele pode funcionar tanto para te impulsionar, para fazer, para decidir, para fazer escolha, quanto pode te sabotar. Olha, não faz isso, tá? É um dos seus valores, falando alto. Então, é ou não é importante saber valores? Responde para mim.
é importante demais saber como que eles funcionam de acordo com o seu estilo de comportamento. É muito importante isso, tá bom? Você viu que eu falei até mais baixo agora, que é para você entender, para você entrar direitinho aí na sua mente, tá bom? É importante demais, Bachovski, demais. Então tá, maior clareza do que você é capaz, maior leque de habilidades. Tá vendo? Ai, ai. Mete bronca aí. O que eu separei para você também? Muito importante, eu falo muito, trago muitos conceitos em todas as lives que eu faço, eu trago muitos conceitos e eu procuro sempre fazer essa ligação dos conceitos com o assunto que eu tô passando para você no dia de hoje. E para amarrar, eu sempre gosto de trazer um exemplo para ficar palpável, para mensurar o meu conteúdo. Olha, falei bonito, hein? Para mensurar o conteúdo quer dizer que é para você entender como que funciona isso na prática. Eu vou trazer um exemplo meu, tá? O que aconteceu comigo? Quando você já sabe, você que me acompanha há um tempo, já sabe que eu morei boa parte da minha vida, a dicção falhou, morei boa parte da minha vida lá no norte, morei em Porto Velho, por isso que tantas pessoas queridas de Porto Velho aparecem na live, morei em Rio Branco, às vezes aparecem pessoas de Rio Branco também, aparecem pessoas do interior, de Rondônia, eu conheci várias pessoas de Rondônia, então morei muitos anos lá no norte. Porque eu exercia uma atividade profissional lá, eu era gestor de lojas, eu administrava lojas de comércio, de roupas, enfim. Então eu tive boa parte da minha vida lá. E no ano de 2019, em janeiro de 2019, eu voltei para Goiânia. Depois de 10 anos no norte, eu voltei para Goiânia. E eu tomei essa decisão de uma forma assim, vou dizer parcelada, gradativa, essa era a palavra que eu estava procurando. Eu tomei a decisão de uma forma gradativa, eu demorei mais ou menos, acho que foi uns 4 ou 5 meses para decidir, para falar, olha, eu vou voltar para Goiânia. Porque era uma decisão difícil para mim. Então, assim, a minha vida, na minha ideia, já estava direcionada para eu ficar no norte. Então, lembra daquele conceito de pensamentos e sentimentos? Eles determinam as ações, constroem os hábitos e viram resultados? Então eu tinha um pensamento. Sim, eu voltei para Goiânia em 2019, janeiro de 2019. Pode buscar na sua agenda aí, que foi janeiro de 2019. Que eu voltei para Goiânia. De Porto Velho eu fui para Rio Branco, fiquei uns 2 anos lá, se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas em 2019, em janeiro, eu voltei para cá. Só para confirmar, fala aí, Bachovski, que ano que o Tomás nasceu? Só para confirmar aí. E aí, voltando aqui na minha história, então, pensamentos, sentimentos, ações, hábitos, resultados. Então eu tinha um pensamento que eu ia ficar a minha vida lá. Passou rápido demais, também acho, beleza. Então eu tinha um pensamento que eu ia ficar no norte, eu ia ficar a minha vida lá, eu ia construir, enfim, ia ficar muito tempo lá. Então, como eu tinha esse pensamento, eu relutei muito para decidir voltar para Goiânia, porque no meu entendimento eu estava a minha escolha era de deixar a minha vida e voltar, dar um passo para trás. Por isso que foi difícil para mim digerir essa volta. Enfim, eu tive que fazer uma escolha, já que estamos falando de escolhas hoje, né? Por isso que estou trazendo esse exemplo para você. E aí, o que aconteceu? Voltei para Goiânia em janeiro de 2019. O que acontece? Como que é importante você se conhecer? E agora sim, eu bati muito na tecla até esse momento,
que as suas escolhas dão errado porque você não se conhece o suficiente para identificar que as suas escolhas estão erradas no momento que você toma elas. Porque lembra que eu falei que sempre você vai fazer o melhor que você pode com o conhecimento que você tem no momento que você vive. Você até anotou isso no caderninho lá, né? Caderninho das anotações das lives do Cadu. Ok. E agora eu vou te dar o exemplo por que é tão importante. Quando eu voltei para Goiânia, quando eu tomei essa decisão de voltar para cá, eu já me conhecia muito. Eu já era bem avançado no meu autoconhecimento. Menos do que eu sou hoje. Porém, eu já era bem avançado, já me conhecia bastante, já tinha me estudado bastante. Então, eu já sabia quem era o Cadu naquela época. Se me perguntasse quem é o Cadu, beleza, o Cadu é essa pessoa que é assim, que pensa assim, tal, tal, tal. Eu já sabia quem eu era, já tinha essa certeza. Sabendo quem eu era, eu conhecia quais eram as minhas crenças. E uma das minhas crenças, que era forte na época e ela ainda é hoje, é que a gente pode mudar a nossa vida. Nós somos responsáveis pelas próprias mudanças que acontecem nas nossas vidas. E essa crença foi muito forte para me ajudar a voltar para Goiânia. Outra crença que é forte, que eu tenho como muito forte, talvez até como um dos pilares principais da minha vida, é família. Eu valorizo muito a família. Então, crença que eu posso mudar a minha vida, crença que eu sou o único responsável pela minha vida, crença que a minha família é tudo para mim, é o pilar de sustentação. Ora bolas, me ajudou bastante a voltar para cá. Mesmo assim, mesmo me conhecendo, mesmo tendo consciência dessas crenças, foi difícil tomar a decisão. Se eu tenho essas crenças fortes, eu sei a capacidade que eu tenho de voltar na época, a capacidade que eu tinha de deixar tudo ou vender o que eu tinha lá, deixar a minha história. Lembra que eu falei de passado? Que o seu passado, as suas histórias trouxeram você até aqui? Então lá na minha decisão, qual que era a minha história? Tudo que eu tinha vivido lá. Eu trouxe toda essa história, o que eu aprendi, toda a carga de experiência, juntei com essas crenças e ficou claro para mim qual que eram as minhas capacidades. Olha, bato no peito e falo, eu posso deixar minha história aqui e voltar para Goiânia, que lá eu consigo me reerguer. Bacana, né? Quando eu falo eu consigo me reerguer, o que eu estou fazendo? Reforçando as minhas habilidades. Quais que eram as habilidades que eu sabia de cor e salteado naquela época? Uai, eu já tinha estudado autoconhecimento. Eu já sabia que eu tinha uma habilidade muito forte de convencimento, de persuasão. Eu sabia gerir pessoas. Vou voltar para Goiânia e eu me viro lá com o conhecimento que eu tenho. Certeza das minhas habilidades. O que eu faço? Mudo meu comportamento. Quando eu chego em Goiânia, se eu sei quem eu sou, sei que eu posso fazer tudo isso que eu te falei, tenho certeza das minhas habilidades, o que eu fiz? Tomei a decisão de não procurar nada na área que eu já trabalhava lá no norte. E fui viver novas experiências. Lembra que novas experiências criam novos pensamentos, criam novos sentimentos, levam a novas ações, criam novos hábitos e constroem novos resultados? Eu fui ser motorista de Uber aqui em Goiânia. Para muitas pessoas que eu vou contar essa história ainda, porque eu acredito que eu vou divulgar essa minha história para muitas pessoas, porque ela vai ajudar muitas pessoas ainda. Para muitos, quando eu contar essa história, eu vou ser julgado. Mas você foi ser motorista de Uber? Sim, motorista de Uber. E eu aprendi muito como motorista de Uber. Aprendi muito, porque eu tenho a mente aberta, porque eu me conheço, porque eu sei que não é qualquer coisa que vai me puxar para baixo, porque eu sei que eu posso tirar aprendizado de tudo, absolutamente tudo que eu vivo na minha vida. A minha história me ensinou isso. As minhas experiências me ensinaram isso. O meu conhecimento me ensinou isso.
Pescou? Na minha história, eu falei tudo que eu tinha dito até agora de conceito e eu mudei o meu ambiente. Mudei o meu ambiente. Eu sou feliz no ambiente que eu vivo hoje. E eu tenho certeza que se eu tiver a condição de mudar de ambiente de novo, eu vou mudar com maior tranquilidade, porque eu tenho as minhas crenças definidas. Eu tenho os meus valores muito claros. Eu sei do que eu sou capaz, eu conheço as minhas habilidades. E eu posso me comportar da forma que eu achar melhor, no momento que eu achar melhor. Show de bola, né ou não é? Show de bola. E eu dividi essa live para você em dois momentos. Um momento encerra agora. Encerrei com o meu exemplo, todo esse conhecimento que eu tinha passado, por que as escolhas dão errado. É lógico que eu ia falar que as escolhas dão errado porque você não se conhece. Agora vem a parte divertida da live, que é onde eu colhi os depoimentos e eu vou fazer uma ligação muito legal de cada depoimento que eu recebi com perfis comportamentais. E aí, lembra que lá no início da live eu falei assim, eu perguntei, né, por que as escolhas dão errado? Aí você fala, Cadu, as escolhas dão errado porque elas não deram certo. Quando você fala isso, você está jogando, sei lá, a responsabilidade no destino, o mundo. Não deu certo porque Deus não quis. Não é assim que muitas pessoas falam? Pois é, talvez não deu certo porque você ainda não conhece o seu estilo de se comportar. E o seu estilo de se comportar interfere nas suas escolhas. Exatamente. E eu vou te mostrar isso agora. Vamos lá. Olha que legal, olha que legal. Primeira pessoa, eu não vou falar nomes, tá? Porque fica, né? Primeira pessoa me falou três respostas. Por que as escolhas dão errado? Aí me falou, porque as pessoas elas decidem, né? As decisões, as escolhas, elas decidem por medo de ficarem sozinhas. Legal. Porque as pessoas querem ajudar todo mundo, aí acaba escolhendo errado, porque ela quer ajudar todo mundo. E as pessoas são influenciadas, as pessoas são iludidas pelas outras, e aí acabam fazendo escolhas erradas. Talvez você não fez relação nenhuma com essas três frases. Eu vou te falar qual que é a relação. Esse perfil comportamental aqui é estável. Eu vou te explicar por quê. Vamos lá. As pessoas fazem decisões erradas, não dão certo, porque ela tem medo de ficar sozinha. Ora, você já sabe que o estável se preocupa com o bem-estar das pessoas. O estável quer, trazer a segurança para o lado dele, então ele vai ter medo de ficar sozinho. Pode ser um influente aqui? Pode também. Só que por que é estável? Pelas duas outras frases que essa pessoa falou. Ela falou assim, pessoas querem ajudar todo mundo. Oh, meu Deus, quem quer ajudar todo mundo? Estável. O estável não quer o bem-estar de todo mundo? Então ele vai ajudar as pessoas, ele vai ajudar até mais do que ele se ajuda. Ela não é. Eu sei que tem estável aqui na live. Então ela não é. Vai querer ajudar mais os outros do que a si próprio. E pessoas são influenciadas. Quem que é influenciado? Me diga. É estável. Porque o estável ele busca segurança em tudo. Então às vezes um assunto ou uma pessoa que mostra que ele vai ter segurança, ele já embarca. Ele já vai atrás. É muito legal. Que são iludidas ou será que tem ambição diferente daqueles influenciados? Tá, beleza. Então, olha que legal. Primeira pessoa que me falou 3 motivos que as escolhas dão errado, essa pessoa é estável. Então, os motivos que ela me entregou, que as escolhas talvez dessa pessoa, pode ser pela experiência dela, que algumas escolhas deram errado, é porque é a maneira dela se comportar. Olha que legal. Eu chego a me emocionar quando eu falo isso, porque fica muito claro com o perfil comportamental dessa pessoa. Vamos lá para outra pessoa? Essa outra pessoa falou assim, porque fazer escolhas por impulso... tá. As escolhas dão errado porque faz escolha por impulso e não pensa nas consequências. Motivo legal. Ou ela falou assim depois, até pensam nas consequências, mas não
tem como prever o futuro. Lembra que eu falei? Ah, joga tudo na mão do destino lá. Ah, não deu certo porque Deus quis que não desse certo. Legal, hein? Começou a identificar aqui, né? Aí eu coloquei aqui, ó, que legal. Se essa pessoa aqui, ó, as escolhas dão errado porque faz escolhas por impulso e não pensa nas consequências. Você, que já sabe de perfil comportamental, que já me acompanha, vai responder na lata. Qual que é esse perfil? 3, 2, 1? Isso, dominante. O dominante sempre vai fazer escolhas por impulso. Ele sempre vai fazer aquilo pá, pá, na lata. Porque ele quer alcançar o resultado. E ele quer alcançar o resultado rápido, prático. Então ele vai fazer as escolhas por impulso. Ele vai no impulso dele. Qual que é a palavrinha que eu estou procurando? Me ajuda aí. Qual que é a palavrinha que eu estou procurando? Na intuição dele. Que eu traduzi para impulso aqui. Tá vendo? Trouxe um instável, agora eu trouxe um influente. Legal, hein? Esse aqui, ó. Até pensam, nessa mesma pessoa, até pensam nas consequências, mas não tem como prever o futuro. Nem sempre pensa nas consequências. Ela quis dizer que nem sempre pensa nas consequências. Veja bem, você que já me acompanha, você já está aprendendo a analisar pessoas, tá? Até penso nas consequências, mas não tem como prever o futuro. Esse não tem como prever um futuro, você vai responder o que que é? É um valor que essa pessoa tem. Está justificando o comportamento de que, eu até penso nas consequências, mas não tem como eu prever o futuro. Agora, qual que é o nome desse valor? Eu não sei. Mas é um valor, é uma crença barra valor que está funcionando nessa pessoa, que está justificando a fala dela. Tá bom? Por isso que eu falei lá no início, suas escolhas dão errado porque você não se conhece. Porque você vai se comportar para dar errado porque o seu comportamento é direcionado pelo seu perfil e os seus valores e as suas crenças, enfim. Tudo reforçando o que eu tinha dito para você. Aí eu separei um conceito muito legal aqui, que eu até falei esse conceito ontem e eu vou repetir, de tão importante que ele é. Essa pessoa fala, né, mas não tem como prever o futuro. E eu concordo, tá? Realmente o futuro, ele não tem como a gente prever, é impossível prever o futuro. Você pode, sabe o que você pode fazer? Visualizar o seu futuro. Isso é da sua responsabilidade. E aí é tão importante visualizar o futuro que quando eu coloco o olho, quando eu coloco o meu olhar lá no futuro, falei isso ontem, qualquer obstáculo que aparece na minha caminhada vai ser insignificante, vai ser pequeno, porque o meu olhar está lá no futuro, não está aqui. Tem uma frase que eu gosto muito, e essa frase não estava no script, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que está no meu quadrinho aqui, que ela fala assim, eu vou ler exatamente do jeito que tá essa frase aqui. Quando eu achar ela, né? É lógico. Achei a frase. Anota aí, pega lá o caderninho de anotações das lives do Cadu. Abre aspas, ninguém tropeça em uma montanha, mas sim em pedrinhas. Por que é importante essa frase? Se eu tô com o olhar no meu futuro, ora, eu sei quais são aqui, as pedrinhas que tá aqui, elas não me interessam, eu posso ir tirando elas, porque o meu olhar tá lá longe, o meu olhar tá lá no futuro. Então qualquer obstáculo que acontecer aqui, eu já sei que eu posso retirar, porque o meu foco não está aqui nos obstáculos, o meu foco tá lá no meu olhar, lá no futuro. E quando você constrói esse olhar, quando você direciona o seu olhar para o futuro, a sua motivação permanente ganha força. E você deixa de dar importância para as suas motivações temporárias, que nesse caso são os obstáculos, são as propostas, são as pedrinhas. Então foi só para contribuir aqui, tá?
que eu concordo que você não tem como prever, mas tem como construir, tem como olhar para o seu futuro. Certo. O que eu separei mais aqui? Bora passar para mais um depoimento, mais uma frase aqui? Vamos. Outra frase aqui, ó. Outra pessoa falou assim, ó. As escolhas dão errado por falta de planejamento. Quando ela falou isso, por falta de planejamento, eu pensei, bom, ou é estável ou é analítico. Um dos dois. No meu feeling, era analítico. Aí eu continuei lendo a frase e bati o martelo que é analítico. Sabe por quê? Ó, a frase tá igualzinha ao que a pessoa me falou, tá? Por falta de planejamento no sentido de estudo e análise. Ah, jura? Pessoa analítica, uai. Pessoa analítica. Ah, meu Deus do céu. Você tá percebendo que foi a terceira pessoa que eu tô revelando, né, para você algumas respostas e que pode determinar o perfil. Então, olha, imagina eu numa conversa com você. Anotou? Bachowski, anotou no seu caderninho? Depois eu quero que você tire uma foto do caderninho, tá? Coloca na capa bonitinho lá, anotações das lives do Cadu. E tira uma foto e manda pra mim, tá bom? É a sua tarefa de casa. Homework, tá bom. Beleza, fechando parênteses. Tá vendo como é legal? Numa conversa que eu tenho aqui com você, se eu te perguntar por que as suas escolhas deram errado até hoje, pelas frases que você me disser, pelas palavras que você usar, muito facilmente eu vou identificar qual que é o seu perfil comportamental. E aí, se a gente ficar conversando mais um tempo, eu vou percebendo mais outras coisas e eu sou capaz de falar por que realmente que as suas escolhas não deram certo ou deram errado. Principalmente se eu for te perguntar da sua história. Porque se eu te perguntar da sua história e você começar a me falar de algumas lembranças de dor que você teve, aí sim eu vou saber dizer que as suas escolhas deram errado no presente porque você não está conectado ou conectada com a sua própria história. Porque quando você, eu falei isso lá no início da live, quando você renega a sua história, quando você deixa a sua história, quando você escolhe deixar a sua história fora da sua vida, você perde a conexão com a sua história. Quando você perde a conexão, você faz escolhas equivocadas no seu presente. Porque você tem, eu falei, projeções de medo do seu futuro. Você não quer chegar no seu futuro sem a certeza que vai dar certo, sem a certeza do sucesso. E você não tem essa certeza porque você perdeu a conexão com o seu passado. E não só, quando eu falo perdeu conexão, na verdade, não só porque você deixou de lado por vontade própria, é porque você não sabe que tem algo para você resolver do seu passado. E quando você não sabe, quando você ignora, eu falei em renegar, e agora eu falo outra palavra, quando você ignora o seu passado, não escolhendo não aprofundar no seu passado, você vai deixar situações à deriva. E essas situações à deriva vão te incomodar nas suas decisões do presente. E vai fazer as decisões se tornarem erradas quando você estiver lá no futuro, concretizando as suas projeções de medo e vendo que as suas escolhas do presente foram erradas. Nossa, Cadu, tá jogando praga em mim. Não, não é isso. Eu estou alertando você que se você ainda não olhou para o seu passado com carinho, se você ainda ignora o seu passado, volte no seu passado e resolva o que tem que resolver. Se você não sabe o que tem para resolver, se você não sabe se tem ou não coisas para resolver, investigue. Procure uma pessoa para ajudar você nessa investigação e resolva, porque isso vai melhorar as suas decisões no seu presente.
e vai construir uma visão de futuro muito mais clara para você. Beleza? Vamos seguir aqui para essa frase. Ah, eu estava falando que era analítico, né? Tá. Falta de planejamento no sentido de estudo e análise. Meu Deus, pessoa analítica. Aí, olha que interessante. Para confirmar, só dessa frase eu já tinha confirmado. Aí essa pessoa mandou uma outra frase. Aí confirma, bate o martelo, aí pode ir para casa, né? Como se diz. Falou assim, ó, as escolhas dão errado por falta de experiência, por falta de vivência. Eu vou te contar que o analítico, ele tem por natureza, ele pode escolher não viver os momentos, tá? Não é uma regra, tá bom? Não é uma regra, nem todo analítico é assim. É uma tendência de quem tem o perfil analítico planejar mais do que viver, tá? Então ele vai procurar muito querer fazer o certo do que propriamente fazer, tá bom? Não tem aquela frase, é melhor feito do que perfeito? Para o analítico isso é a morte, tá? Para ele é melhor o perfeito do que feito, é o contrário. Então, às vezes, ou aliás, muitas vezes, ele nem vai fazer porque não está perfeito. E aí é onde está aqui, ó, falta de experiência ou vivência. Tá vendo como uma frase colou na outra e deu para identificar que essa pessoa tem um perfil analítico mais forte? Então, por que as escolhas dela, essa pessoa deu errado? Porque ela deixou o perfil analítico comandar os comportamentos que ela nem sabe que poderiam ser controlados. Se ela soubesse, se ela entendesse de perfil comportamental, se ela tivesse me procurado para fazer uma análise comportamental, se ela tivesse me procurado para se conhecer, eu teria dado essa dica para essa pessoa. Olha, sabe o que você faz? Procura viver mais ao invés de planejar. Procura viver as experiências. O feito é melhor que o perfeito. E essa pessoa ia me dar um soco na cara. Não, Cadu, porque o perfeito é melhor que feito. Tô só brincando com você para você entender como que os perfis, como que o comportamento, como que a tendência do comportamento interfere nas nossas escolhas, tá bom? Muito legal. Vamos lá? O que eu tinha notado aqui? Eu tinha notado uma coisa interessante, eu tô só conferindo aqui, tá? Ah, legal, legal. A anotação aqui que eu tinha feito é o contrário também, tá? Quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei. Porque às vezes, se eu tivesse ouvido de uma pessoa, por exemplo, falando que as escolhas deu errado, porque ela faz de tudo, porque ela sempre está buscando o novo, e às vezes ela tinha que buscar o mais seguro, tal, essa pessoa poderia ser influente, tá? Eu, no caso, se eu tivesse me perguntado e eu não entendesse, eu não conhecesse todos esses conceitos, eu ia falar, porque as minhas escolhas deram errado, porque eu quero fazer tudo diferente e muitas vezes não dá certo. Às vezes eu deveria ser mais seguro com as coisas que eu faço, deveria procurar mais uma estabilidade, porque eu sempre quero ser diferente e nem sempre ser diferente dá certo. Então, se fosse eu respondendo a pergunta para o Cadu, sem conhecimento, talvez eu responderia isso. E aí seria fácil de identificar um perfil influente, tá bom? Foi isso que eu tinha anotado aqui. Tá terminando aqui Se bem que tá tão legal a live de hoje que eu não quero terminar, quero ficar falando. O que você acha? Você me acompanha? Vamos ficar até 11 da noite aqui falando? O que você acha? Outra coisa. Próxima pessoa aqui. Olha o que falou. Minhas escolhas dão errado porque elas são baseadas na emoção do momento. Nossa Senhora! Acho que a emoção e a razão devem estar alinhadas. Olha que legal!
Olha que legal quem apareceu aí, ó. Cecília, bate aqui, pá. Essa é minha cliente de sucesso. É ou não é, Cecília? Minha cliente de sucesso. E agora, né, foi minha colega de formação e agora tá num outro patamar, né? Parabéns, Cecília, pela decisão, pela escolha de procurar o seu autoconhecimento além do que você já tinha. E aí, com essa frase aqui, olha que legal. Então tá, eu falei, né, que essa pessoa disse que as escolhas deram errado porque elas foram baseadas na emoção do momento, que ela achava que a emoção e a razão deveriam estar alinhadas. E aqui eu trago de novo a importância da inteligência emocional. Não é, eu nem falei isso para essa pessoa, eu até vou falar para ela em uma outra oportunidade. Desculpa. Mas aqui, o que que eu acho? Qual que é a minha opinião? Não é que as emoções e a emoção e a razão devem estar alinhadas. É porque essa pessoa ainda não tem o conhecimento suficiente de inteligência emocional. Porque, na verdade, todas as nossas decisões elas são baseadas em emoção. 80% em emoção. Já existem até pesquisas que dizem que é mais que 80%. Dizem que quase 90% das nossas decisões são baseadas nas nossas emoções. Então, o que que eu, Cadu, acredito? A gente não deve procurar equilibrar razão e emoção, já que somos seres essencialmente emocionais. O que a gente precisa fazer é conhecer as nossas emoções, conhecer os motivos das emoções, conhecer as origens, descobrir como que elas funcionam, o porquê que elas aparecem em determinados momentos e outros não, entender a história, entender os comportamentos, tudo isso faz um pacote para desmistificar que razão e emoção devem estar alinhadas. Não, a razão sempre vai ser mais alta. O que a gente precisa é entender as emoções. Eu só trouxe essa frase aqui para falar isso para você e falar da importância do autoconhecimento e da inteligência emocional. Ok? Combinado? Vamos lá para o penúltimo depoimento. A pessoa falou assim, ó: as escolhas dão errado porque elas são determinadas pelos nossos valores. Olha que interessante isso, né? Lógico que eu fiz toda uma construção da live, eu falei de valores lá no início, porque eu sabia já que tinha essa resposta e eu ia colocar essa resposta aqui na live. E por quê? Essa pessoa me deu um exemplo muito bacana de valores. E eu vou trazer esse exemplo para você. Ela falou assim, ó, Cadu, dá errado porque eu acredito em uma coisa que às vezes é maior do que o senso comum. Aí eu, como assim? Me dá um exemplo. Ela falou assim, ó, imagina que você está andando numa rua e você quer virar à direita. Só que para virar à direita é contramão. O seu caminho correto seria andar mais um quarteirão, virar à direita e virar à direita. Ou seja, contornar o quarteirão. Só que eu tenho um valor dentro de mim que eu acredito que às vezes a impunidade ela reina no Brasil. Isso a pessoa me contou, tá? Então, se essa pessoa tiver esse valor dentro dela, que a impunidade reina, ela vai virar na contramão para chegar mais rápido onde ela quer. Pode ser que essa pessoa seja dominante também, porque ela quer chegar mais rápido. Para que ela vai dar a volta no quarteirão? Se não tem ninguém olhando, ela vai virar aqui rapidinho e vai chegar no destino dela, vai chegar no resultado mais rápido. Isso sou eu que estou falando agora, tá? De dominante. Mas foi muito legal o exemplo. Então ela prefere, por um valor que ela tem, por uma crença que ela não vai ser punida, ela tem uma crença que na multa não vai chegar, porque um dos valores que ela tem é que eu posso ser impune, então a impunidade, a crença na impunidade leva ela a se comportar como, qual que é a palavra que eu quero usar? Enfim, uma pessoa errada. Tá? Então ela vai virar à direita ali na contramão, porque ela acredita que a multa não vai chegar. Então é uma escolha errada? É uma escolha errada, porque no momento que ela vira à direita,
Pode vir um carro, ela pode bater, pode ter um policial e pode multar, enfim, pode estar passando um pedestre, ela pode atropelar, pode dar errado a escolha dela. E aqui não é por falta de conhecimento, tá? Como eu falei a live toda, aqui é porque ela tem o conhecimento, na verdade ela não tem o conhecimento, aqui ela está deixando o valor falar mais alto, só que ela não sabe. Então acaba sendo falta de conhecimento, né? Ô, Cadu, presta atenção no serviço. Legal, né? Esse exemplo que ela deu aqui de valores. Grava também no seu caderninho aí que os seus valores podem influenciar nas escolhas erradas, tá? Lembra que eu falei lá? Agora essa me veio agora na cabeça. Lembra que eu falei que valores podem ser sabotadores? E aí você até falou assim, como que pode ser sabotador? Você tá louco, Cadu? É agora aqui, ó, que foi o exemplo. Vou colar esse exemplo lá no valor sabotador. Só deu uma coisinha aqui no celular, mas estamos de volta. Vamos lá para a última fala da pessoa. Essa pessoa me falou assim, ó, escolhas dão errado. Escolhas dão errado quando perdemos a percepção das consequências. Olha que legal essa frase, né? Escolhas dão errado quando perdemos a percepção das consequências. E aí eu aproveitei, eu trouxe esse comentário para eu aproveitar e fazer um gancho da live que eu fiz ontem, sobre ganância. Será que a ganância pode atrapalhar as escolhas? Ontem eu falei, né, que se você acha que ambição é ruim, é porque talvez você esteja colando ambição com ganância. Que legal! Aqui tem também um perfil forte, que é o dominante, tá? Eu trouxe para falar também do dominante aqui, porque o dominante pode sofrer com mais intensidade essa inconsequência, essa não percepção das consequências. Porque como ele quer fazer tudo rápido, ele quer chegar naquele resultado, ele quer virar à direita aqui onde não pode, ele pode perder a percepção das consequências. E aí vai dar ruim a escolha dele. E eu trouxe a ganância porque pode ser uma ganância de querer talvez um resultado que prejudique uma outra pessoa. Aí é ganância também, né? E aí eu trago a PNL também. Lembra da ecologia? Todo comportamento que você tiver, o que você for fazer, você precisa que ele faça bem para você e que ele faça o bem para as outras pessoas. Se não for possível fazer o bem para as outras pessoas, no mínimo que não atrapalhe as outras pessoas. E aí essa pessoa trouxe uma outra frase que eu achei muito legal. Quando transferimos, lógico, as escolhas dão errado quando transferimos nossas perspectivas para os outros e os responsabilizamos por não conseguir o que queremos. Lógico que eu ia falar da autorresponsabilidade. Um exemplo claro de negação de autorresponsabilidade. Achar que tudo que você faz não vai interferir em mais ninguém. Então, quando você deixa de pensar nesse senso comum, quando você deixa de pensar no seu ambiente, você se comporta de uma maneira equivocada. Então você vai criar habilidades ruins, não habilidades ruins, mas habilidades que vão servir para meios ruins, para objetivos obscuros, digamos assim. Quando você cria essas habilidades obscuras, você vai criar uma capacidade, olha que legal, você vai criar uma capacidade de transferir a responsabilidade para uma outra pessoa. E se você cria essa capacidade, você constrói uma crença limitante ou possibilitadora negativamente que você pode transferir a sua responsabilidade, criando até um sentimento de impunidade também. Que maluco essa relação que eu fiz agora, que veio lá dos níveis neurológicos, tá? Lá da PNL. Olá Maristela, muito boa noite, seja muito bem-vinda a esse finalzinho da live. E aí, você que está aqui no Instagram, nesse momento revela para mim, foi joinha para cima ou joinha para baixo?
E você que está assistindo essa gravação, o que você pensou de todo esse conteúdo? Descobriu, talvez, por que as suas escolhas deram errado até hoje? Pode escrever no comentário aí que eu vou ler o seu comentário. E vou adorar também saber qual que é o seu pensamento. E aí, gostou da live de hoje? Várias anotações hoje, né, no caderninho. No caderninho de anotações das lives do Cadu. Hashtag caderninho de anotações. Essa é a hashtag da live de hoje. Então, se você gostou, então eu já estou autorizado a encerrar. Tem alguma dúvida? Você tem alguma colocação que queira fazer? Você quer conversar alguma coisa? Estamos aqui disponível para falar com você. Show demais, como sempre. Ni, você é a minha audiência qualificadíssima. A minha gratidão pela sua presença e pelos seus elogios. E aí, quer falar mais? Quer falar mais? Não quer falar? Posso encerrar? Não posso encerrar? E os corações estão aí, subindo. Beleza, beleza. Pessoal, então, te desejo uma excelente noite de quinta-feira e que desejo também que você possa permitir que o seu cérebro reorganize todas essas informações durante a sua próxima noite e permita também que ele guarde tudo que faz sentido na sua memória de longo prazo e que isso transforme os seus comportamentos a partir de hoje, a partir de amanhã. Beleza? Boa noite, tchau!